responsável pelo seu comportamento alienado. Trata-os com gentileza, no entanto, poupa-te a sua convivência malfazista. Eles são cansativos pela instabilidade e exaurem aqueles que os cercam em razão da agressividade em que se debatem. Há quem aconselhe, revide a qualquer ofensa, reproche a toda insinuação, respostas ácidas às provocações. O fogo não se acaba quando se lhe atira combustível. Assim também acontece com o mal. A única alternativa é a que decorre da ação do bem, que apaga as labaredas da violência e estabelece a paz na qual o progresso se firma. És instrumento da vida para a tua e a felicidade geral. Esparde alegria, sem fomentar o pandemônio. Irradia dignidade, sem carantonha ou simulação sisuda. Favorece a paz, sem pieguismo ou receio de perturbação. Tua realidade íntima, tua forma de vida pessoal. Vive em paz e apazigua todos quantos se acerquem de ti. Sabe a mensagem? Fica aí, né, para a gente refletir. Vamos fazer agora a nossa prece para iniciarmos o estudo desta noite. Elevando o nosso pensamento ao alto, pedindo a Deus, nosso Pai Criador, a Jesus, nosso Mestre querido, a Germano, mentor espiritual desta casa, e a toda a sua falange de trabalhadores. Em especial, peço a Maria de Nazaré, né, que envolva toda a nossa noite, amparando, protegendo e inspirando a nossa palestrante, minha querida filha Marcela. Que todos nós possamos receber nesse momento essas vibrações de luz, de amor, de amparo da nossa Mãe querida. Que possamos receber nesta noite tudo aquilo que precisamos,
além dos fluidos regeneradores, a instrução, o estudo, o conhecimento. Que todos os irmãozinhos cujos nomes foram colocados ali nas caixinhas possam receber também toda a ajuda que necessitam. Pedimos à equipe responsável pela fluidificação das águas que também prepare ali naquelas garrafinhas o remédio necessário para a continuidade dos tratamentos. Pedimos, enfim, por todos os irmãozinhos desencarnados que também vêm à nossa casa para ouvir a palestra e para serem tratados. E recebam todos a nossa emoção e o nosso amor. Pedimos, enfim, Senhor, por toda a humanidade que precisa de paz, humildade e amor. Que isso se espalhe em todos os campos do planeta. E assim, então, pedimos a permissão para dar início aos estudos desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Tem alguém novo? Então, com vocês, uma série. A hora de tudo. Precisa apagar aqui, filho? Ele apagar a luz? Eu vou ficar aqui no chão. Boa noite, pessoal. A paz a todos, mais um bem a todos. Estou na direção? Bom, hoje a gente trouxe para a reflexão da noite um tema espiritual, né? Fala um pouco sobre transtornos mentais. Eu acho que eu fui um pouco ousada, mas na verdade eu trago assim só um passando, né? Eu vou falar assim bem pouquinho, porque o assunto é muito denso, tem muita literatura, tanto fora do espiritismo quanto dentro do espiritismo. Mas assim, a gente não pode descuidar desse assunto, porque a doença mental hoje é uma das doenças que mais acometem as pessoas, né, que afastam as pessoas dos seus trabalhos, da sua vida, né, social. Então é um problema que a gente tem que enfrentar. E a Casa Espírita também não pode deixar de enfrentar isso, né? Porque a proposta sempre da Casa Espírita é o acolhimento, né? Então a gente precisa saber lidar com as pessoas que chegam à nossa casa. Porque muitas das vezes as pessoas com os transtornos mentais, que são muitos, né? Assim, eu vou tentar hoje falar sobre dois, especificamente, que são os mais comuns. Mas são muitas as comorbidades, né? As doenças mentais, que hoje vêm sendo estudadas. E a proposta da Casa Espírita é a gente se preparar para acolher essa pessoa, porque essa pessoa, às vezes, ela não tem a coragem de chegar, né? Ela fica reclusa, ela não quer ajuda, tem as dificuldades. Então, quando ela vem à Casa Espírita, a gente tem que ser, o trabalho da Casa Espírita tem que ser efetivo, né? A gente precisa ter tato, a gente precisa saber falar com as pessoas. Então, a gente vai falar um pouquinho aqui. E esse tema Jesus e os transtornos mentais é porque a gente sempre traz um enfoque em como a doutrina espírita pode ajudar a gente, né, com relação a esse assunto. Esse assunto, especificamente, ele está nesse livro aqui, gente, ó. Eu Conto com Jesus. Eu comprei, adquiri recentemente esse livro. Esse livro é de um palestrante espírita, que talvez a maioria de vocês conheçam, que é o Rafael Siqueira. Giovanni já veio aqui na casa. Ele é muito bom, muito bom. Sou muito fã dele. E é o primeiro livro dele. Então aqui são vários capítulos de Jesus e algum assunto. E aqui o capítulo 9 é Jesus e os transtornos mentais. Então eu me baseei nesse capítulo para poder trazer o assunto, né? Mas eu também trouxe, e aí lembrando as palavras de Jesus, que ele veio, eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. E a gente não pode falar de vida sem falar de saúde, né? Não só saúde mental, mas qualquer tipo de saúde, né? Então hoje a
baseei não só nesse livro, mas nesse livro aqui também. Eu já vou fazendo propaganda. Não sei se vocês já viram. Pinga Fogo. Pinga Fogo existiu o Pinga Fogo, que era um programa do Chico Xavier, antigamente, né? Que era divulgado na televisão, era famosíssimo. Mas o que acontece? Vocês conhecem a Web Rádio Fraternidade? Ouviram falar? Assim, a Web Rádio Fraternidade é um canal do YouTube que tem duas pessoas que comandam essa Web Rádio Fraternidade, que eles são lá de Berlândia. E nesse Web Rádio Fraternidade eles têm uma programação igual tipo a rádio, né? Não é direto, 24 horas, mas eles têm vários programas. E o Jorge Elahá, ele tem esse programa Pinga Fogo lá. Então, o que eles fizeram? Ao longo de todos os programas que ele já tinha feito, eles fizeram a coletânea das perguntas que as pessoas mandam para o Jorge e o que o Jorge respondeu está nesse livro. Então, e exatamente falando só do assunto de saúde mental, para vocês terem ideia. Então, aqui ele vai abordar várias coisas, até borderline, toque, vários assuntos, autismo, muita coisa legal pra gente, pra quem quiser, né, depois eu consegui comprar pelo site da Web Rádio Fraternidade, mas eu acho que naquele Candeia também vende, né, esse aqui, né, seu Sérgio, esse é a propaganda da nossa biblioteca, que é transtornos mentais de Sueli Caldas Schubert. Sueli Caldas Schubert é uma pessoa que o espírita não pode desencarnar sem ler algumas obras dela. E essa obra, para nós espíritas, é muito bom, gente. A parte que ela aborda das obsessões aqui, vocês não podem deixar de ler. E esse outro aqui, que é o Reconstruindo Emoções, que é o primeiro livro do espírito Nízia da Silveira. Não sei se vocês conhecem, que foi uma médica psiquiatra, né, que trabalhou com essa parte da terapêutica voltada para a arte, aplicada aos irmãos com problemas psiquiátricos. E a Nízia da Silveira, ela começou a psicografar com a Iraci Campos, que é a dirigente do Seja Barra, aquele palestrante que vem aqui, o Francisco Belotti, lá do centro do Francisco, do Fabrício Belotti. Ela já está no terceiro livro da Nízia. Acho que é o segundo ou terceiro, já tem um novo lá. Mas esse aqui é o básico, então esse aqui é muito bom também, tá? Então foi essa mais ou menos o que eu vou trazer para vocês. Então a gente precisa começar conceituando saúde, né? A gente só vai ter noção do que quanto a saúde é um atributo importante à saúde, quando a gente deixa de ter saúde, né? Enquanto a gente está bem, a gente vai, né, esquecendo desse atributo, mas ele é super importante e ele, para vocês terem uma ideia, a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, ela reviu o seu conceito, né? E atualmente ela fala que o conceito é o completo estado de bem-estar físico, mental, social. Né? Ninguém imaginar que o social ia entrar nesse processo de dizer que você tem saúde. Mas na verdade a gente precisa dessa conjunção. E a gente também vai buscar Joana de Ângeles, que ela traz um outro componente que a gente não pode menosprezar nessa balança, que é o componente espiritual, já que somos espíritos, né? Então, para ela, a saúde resulta de vários fatores que se conjugam em prol da harmonia psicofísica da criatura humana. Procedente do espírito, a energia espiritual elabora as células e sustenta-as no Ministério da Vida Física, assim atendendo a finalidade a que se destina. Então, está nesse livro aqui, Momentos de Saúde e Consciência. Então, gente, para a gente ter saúde, a gente precisa trabalhar o cuidado com essas condições, com o nosso corpo, com as nossas emoções, com os nossos relacionamentos, né, as nossas relações pessoais, e não podemos descuidar do espírito.
Eu lembro o Haroldo Dutra, vocês já devem ter ouvido ele falar isso. A gente não tem o hábito de tomar banho, todo mundo toma banho todo dia, né? Não faz essa higiene. Por que a gente descuida do espírito? É a mesma coisa, tem que entrar na nossa rotina o cuidado com o espírito que somos. Então não existem, se a gente for pensar na condição espiritual, a gente pode dizer que não existem doenças, mas espíritos doentes. Porque nós estamos aqui no mundo de quê? De provas e expiações. É um mundo perfeito? Não. Não é nada perfeito. Aqui a maldade predomina. E a gente está reencarnado aqui porque é o planeta que está compatível com o nosso nível evolutivo. Né? A gente tem que entender isso. A gente ainda não está no nível que a gente está nesse processo de transição. Então a gente vai estar se preparando ou para ficar, ou para ir para um mundo do mesmo jeito e lá quebrar pedra de novo, né? Mas os espíritos que aqui estão são espíritos adoecidos. Todos nós aqui somos espíritos adoecidos. Então, quando o espírito padece de algum desajuste, e esse desajuste nosso é o desajuste espiritual, né? Porque ainda não somos espíritos perfeitos, trazemos essas imperfeições, esses desajustes, e tal desajuste reflete via perispírito em nosso corpo físico, né? Que aquele perispírito é aquele corpo intermediário, ele que faz a transição do que o espírito emana para o corpo físico. Ele é como se fosse a nossa esponjinha, né? Puxando tudo de ruim que a gente tem e joga para o corpo. Então, bendita seja a doença, porque ela está o quê? Expurgando as nossas mazelas espirituais. Então, nem seja doenças catalogadas nos manuais de medicina. A proposta de Jesus era curar almas e não corpos. Jesus curou todo mundo que passou por aqui, que esteve com ele? Não. Ele curou alguns. E a proposta dele, sempre que os curava, era o quê? Ao término disso, vai, não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Então era preciso, Jesus estava passando a ideia de que era necessário uma transformação moral, né? Porque senão era momentâneo aquela modificação. Bom, a gente vai trabalhar, já que então a gente precisa nos entender como espíritos, entender as causas desses desequilíbrios, a gente precisa entender o que está no espírito, qual a causa que nos adoece. Hoje, os espíritos falam que as nossas principais causas de adoecimento desse mundo contemporâneo que a gente vive, um mundo muito adoecido, de muitas mudanças, é a nossa, vou falar desses aspectos, a nossa desconexão com Deus, com o divino, né? A nossa realidade espiritual que a gente nega, o sentido da vida que a gente tem ou não tem, e as nossas questões hoje desse mundo que a gente precisa performar. A gente precisa ser produtivo, a gente precisa aparecer, não basta ter, mas a gente precisa aparecer, e além de aparecer, a gente precisa competir, né, com os outros. Falando da desconexão com Deus, então a gente vive, né, a gente vive nesse mundo agitado, os dias são muito desafiadores, a gente acorda, se a gente bota no noticiário para a gente tentar se informar sobre alguma coisa, a gente já recebe aquela enxurrada diária de coisa que, se você não tiver um equilíbrio emocional, você já sai de casa desequilibrado, né? Então, é um desafio já a gente se manter essa conexão com Deus. Nessa desconexão, a gente se esquece de Deus, né? A gente entra nesse desequilíbrio. A gente também entra nessa rotina de que a gente não tem tempo para nada. A gente não consegue. O dia tem 24 horas, mas a gente quer, né? Eu vi uma médica recentemente, ela falou assim, nossa, você trabalha 12 horas. Eu estava pensando, né? O dia tem 24, eu trabalho 12 e sobra 12. Se eu preciso dormir 8 horas, eu tenho
4 horas para ir para academia, fazer corrida, Eu falei, cara, que loucura, né? Eu tô muito louca, cara. Eu tô trabalhando muito. Descompasso, a gente tem um descompasso com Deus e com a nossa espiritualidade. A gente se desconecta do ser espiritual que nós somos. A gente acaba vivendo essa vida material, mas eu não sou materialista não, eu sou espiritualista. Mas a gente vive para a matéria, a gente dá mais valor às coisas da matéria. Quanto tempo do seu dia, dos seus 24 horas do dia, você está conectado com a sua espiritualidade, com Deus? Às vezes a gente sai de casa sem fazer uma oração, né? E volta, às vezes deita na cama do mesmo jeito. Tem os antigos falavam, dorme, acorda e o cavalo, né? Não faz nenhuma oração. A gente vive nessa busca e frene pelos bens materiais. Porque a gente se acostumou que tem algumas coisas que nos dão prazer, né? A gente conquistar, é muito legal. Todo mundo fala aqui, né? A gente não nega, no espiritismo, né? As doutrinas religiosas não nega essa questão de você não ter suas conquistas materiais, né? Conquistar suas coisas, isso faz parte da vida. Mas isso não pode ser o seu foco principal, né? A gente tem as coisas que nos apegam, a gente vai para o prazer sensório, então tudo que nos dá essa sensação de prazer, a gente vai se apegando, inclusive a um celular, né? Eu não fumo, eu não bebo, eu não sou viciado em droga, nada, mas você passa boa parte do seu tempo num celular, vendo coisas que às vezes não te levam a lugar nenhum. E essa competição sem fim com as pessoas, né? Então vive-se muito, cada vez mais, no eu em detrimento do nós. E o ter em detrimento do ser, né? Que a gente sempre fala, a gente quer ter, e a gente acaba deixando de ser. E a nossa realidade espiritual? A nossa realidade espiritual, ela acaba ficando relegada, porque também a gente se desconecta de Deus, e aí uma coisa que eu esqueci de falar, Deus é Deus, Deus é. Independente de você acreditar nele, né? Ou você não se conectar a ele, Deus é. Agora, quando a gente se desconecta desse Criador, porque somos filhos, né? Somos filhos dessa criação, a gente se torna frágil. É muito frágil, a gente fica frágil. Então Deus está lá, Deus não está, ele não está nem preocupado com a gente, quer dizer, ele sabe de tudo, né? Mas ele é. Então é a gente que se afasta dessa realidade, dessa desconexão com Deus. E da realidade espiritual a mesma coisa. Tem as pessoas que nem acreditam, né? Estão vivendo a vida exatamente igual o Zeca Pagodinho, deixando-se levar. E quando a gente entende que a gente é um espírito e a gente está aqui nesse processo, a gente deixa isso para segundo plano. A gente elege, então, as prioridades. Minha vida, primeiro vou estudar, primeiro vou trabalhar, né, constituir família, primeiro a minha vida social, né, tudo isso vem primeiro, dinheiro. E aí, mais uma vez, não é não ter isso, não é viver uma vida miserável, né, esquecer de tudo, ficar recluso, não ter essas ambições, não é isso. Mas a gente tem que encontrar uma condição de equilíbrio para a nossa realidade espiritual não ficar em segundo plano. Nada disso é condenável, mas a gente não deve ser, isso não deve ser desculpa para ignorarmos a nossa vida espiritual. Possuir, mas não ser possuído, né? Isso a gente fala muito em relação ao dinheiro. Você pode ter um carro, pode ter isso, pode ter aquilo, mas você não ser possuído por isso, né? E esse apego é que a gente sabe que os espíritos muitas das vezes ficam apegados não só a bens materiais, existem outras formas de apego a coisas, a pessoas, a situações que vai nos levar a essa condição. Vai vincular a nossa alma, né, pela eternidade, a nossa felicidade ou infelicidade. Então, às vezes a gente sabe que os espíritos, às vezes uma mesa mediúnica vem completamente apegados, falando dessa realidade, porque ainda estão ligados àquele apego, aquela coisa que
porque na vida deles foi tão importante. E aí, como dizia Mateus, onde está o teu tesouro, está o teu coração. Né? Então a gente tem que saber onde a gente está colocando o nosso tesouro. Sentido na vida. Quando o nosso sentido da vida gira em torno do ter e do parecer, que não basta ter, aí eu tenho que ter aquilo, aí eu vou conquistar e tal, a gente precisa parecer. Né? E hoje a gente tem essa realidade, eu preciso parecer saudável, eu preciso ser bem sucedido, né? Porque senão eu não vou ganhar likes, não vou ter seguidores. Então é essa busca assim, incessante, essa competição das redes sociais. A realidade das redes sociais também adoece muito a gente. E as pessoas estimulando a parecer o que não são. Então, quando elas não conseguem ser como o outro, elas se frustram, né? E elas acham que o problema é com ela. Ah, não, o outro tem aquela condição, pois o outro consegue. Nossa, a outra come aqueles negócios ali, eu faço a minha dieta. Eu consigo ser igual. E aí as pessoas vão criando esses sentimentos, né? Vivemos também a crescente pressão de competir. O outro vira o meu adversário, e não o meu próximo. A gente está sempre competindo. Infelizmente, a gente estimula, a gente cria os nossos filhos assim. Desde pequenos, a gente estimula as crianças a serem competitivas. Ela tem que tirar a melhor nota, ela tem que se enfiar em uma porção de curso, fazer uma porção de coisas. Às vezes uma criança pequena ela tem que ser criança, né? Mas você coloca ela em várias atividades e a criança fica cheia de tarefas, né? E estimulando essa questão da competição, que ela é saudável até um certo ponto, né? Mas quando isso se torna uma coisa do seu coleguinha, né? Do seu companheiro, ser o seu adversário, é que vira um problema. O desafio da alma humana não é superar o outro, é isso que a gente tem que internalizar, superar a si mesmo. Não adianta competir com ninguém, a gente está aqui, a nossa evolução é individual e intransferível. Então, o outro é o outro, a gente tem que fazer a nossa parte, a gente não vai superar ninguém, a não ser nós mesmos. Então, a gente precisa enfrentar as nossas viciações, as nossas dificuldades íntimas. E nesse descaminho, a gente esquece de quem nós somos, a gente esquece de se fazer essa pergunta: quem nós somos realmente? Joana sempre fala, né, da gente tirar as nossas máscaras. A gente vai se adaptando a esse mundo, criando máscaras sociais. A gente precisa parecer uma coisa. E quem somos nós por trás dessa máscara? Quem é o espírito, né, que já reencarnou tantas vezes? Quais são as nossas angústias? O que a gente precisa? Do que eu efetivamente preciso para atender as necessidades da minha alma? Então a gente vai vivendo essa vida louca, mas a gente não atende, às vezes, a necessidade do espírito imortal. E aí, quando a gente não atinge esses objetivos, muitas pessoas entram em crise existencial. É o chamado vazio existencial. Ninguém sabe por quê. Nada preenche aquela pessoa. Ela pode se enfiar em uma porção de curso, uma porção de coisa, mas falta alguma coisa dentro dela. E a desconexão, aí a gente já vai começar a entrar nas questões dos transtornos, tá? A gente tem um problema sério com a nossa desconexão com o tempo. Então nós somos esse tipo de pessoa aqui. Ou a gente vive no passado, né? A gente tem muita dificuldade em manter o foco no aqui e no agora. A gente é o famoso saudosista. Ou a gente tem excesso de futuro. A nossa mente é essa, ou o passado ou o futuro. O presente não existe pra gente. Aí tem aquelas pessoas que falam, antigamente vivi no passado, antigamente que era bom, hoje não presta, não presta. E não são só os mais velhos não, né? A gente tem pessoas novas que falam,
Você tem que viver no presente. Então, essa fixação do passado pode levar ao desenvolvimento e leva ao desenvolvimento da depressão. E do futuro, pessoas que vivem no futuro. É aquela mente, a gente acorda já com planejamento, né, Felipe? É aquela coisa, a gente tem uma agenda mental do dia seguinte, do que a gente vai fazer para frente. E aí isso consome uma energia vital enorme. Não é preocupação, não é preocupação ou medo a gente tem. As pessoas que vivem do futuro, elas também têm muito medo. Medo do que virá, medo das cobranças. São pessoas que têm uma cobrança excessiva consigo mesmo. Tá? Pessoas que também gostam de ser perfeccionistas. Tem que tudo estar certinho, muito certinho. E tem excesso de tarefas. A gente tem que pensar que não temos o controle de nada. E isso, a vida, ela dá tapa na nossa cara. Se você acha que controla tudo, ela vem, bagunça a tua vida toda, você faz tudo ali planejadinho e ela, para te tirar essa ideia de que você pode controlar tudo. Então, as pessoas que vivem, estou voltando aqui, as pessoas que vivem no passado, elas vão desenvolver a depressão, e as pessoas que vivem de futuro vão desenvolver o quê? Transtorno de ansiedade. Então, a ansiedade, gente, ela é uma resposta, ela é uma emoção, né? Uma resposta biológica do nosso corpo, que é normal, é saudável, é natural. O nosso corpo, diante de situações de risco, de desafios, ela vai desenvolver a ansiedade, que ela quando, por exemplo, você tem uma entrevista de emprego, diante de uma prova, né, você vai fazer uma viagem, tudo isso causa uma modificação biológica na gente. O nosso corpo vai produzir substâncias, a gente vai ter vasoconstrição, você vai ficar ansioso, isso é normal. Agora, o problema começa quando a resposta dessa ansiedade, ela deixa de ser adaptativa para ser patológica ou excessiva. Você vai desenvolver uma ansiedade, e às vezes pode ser uma síndrome do pânico, né? Que é uma ansiedade já muito exacerbada, do nada. Eu tinha uma aluna lá na escola, quem está em escola sabe muito bem disso, né, gente? Se bem que trabalham com os pequenos, né? Não sei se os pequenos, mas assim, os adolescentes e mais adultos, é muito aluno com transtorno de ansiedade. Quase todo dia, quando a gente chega na escola, vai para a secretaria, tem um sentado lá chorando, e aí esperando a chegada de um pai, de uma mãe. Eu tinha uma aluna da noite, dava aula à noite, Isabel. Essa aluna deu muito trabalho na escola. Isabel, ela tinha depressão, tinha transtorno de ansiedade, se automutilava. Ela tinha uma família um pouco disfuncional, mas depois, assim, conhecendo a Isabel, eu notei que o importante de quem tem transtorno de ansiedade é reconhecer os seus gatilhos emocionais. Porque, por exemplo, Isabel, ela tinha, quando ela começou, ela era muito assim, muito falante, muito ativa e sempre discutia bastante, assim, né, acalorada, assim, nas conversas. Então, às vezes, quando ela começava a debater na sala com algum aluno, era batata, gente. Ela vinha transtorno de ansiedade. Só que o que ela fazia? Ela pegava, ela andava com remédio na bolsa, tacava na boca os remédios em quantidades exageradas. Então, Isabel ficava goiaba na sala. Assim, quase caída, desmaiada. Uma vez a gente teve que chamar o SAMU, que tentava ligar para a mãe, a gente não achava a mãe não estava, ligou para 3 pessoas, 3 telefones, não achava, chamaram o SAMU. E aí, o SAMU teve que levar uma confusão na escola. Mas o gatilho de Isabel era esse, quando ela começava uma discussão, então assim, acalorada, né? Ela tinha um gatilho para depressão, para ansiedade. Então é importante as pessoas se conhecerem nesse sentido. Eu trouxe até o bonequinho que já viu Divertidamente 2. A ansiedade
ansiedade entrou como uma emoção, né? Assistam esse filme divertidamente. Ela entrou como uma emoção lá no filme. Então, assim, o Brasil também, a gente tem os problemas culturais, a gente tem a violência, a instabilidade econômica, o uso excessivo de redes sociais, que nos levam a uma hiperatividade mental, a gente tem excesso de informações, isso para quem tem ansiedade é complicado. Você ficar sempre ligado não é bom. E aí a gente vai aqui agora buscar Jesus em Mateus 6. Olha que Jesus tem um tratado para o transtorno de ansiedade, que está em Mateus 6. Ele fala assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam, e eu vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Então, assim, essa frase final, basta a cada dia o seu mal. Bom, então aqui Jesus, quando ele fala, né, ele fala da gente primeiro buscar o reino de Deus. A gente precisa fazer a nossa parte. Não quer dizer aqui que a gente vai sentar e esperar cair do céu, né? Mas a gente precisa fazer a nossa parte confiando que a providência divina vai colocar as coisas no seu tempo, na hora certa pra gente. E viver um dia de cada vez, gente. Esse mundo contemporâneo, a gente precisa aprender a viver um dia de cada vez, confiando mais no Senhor. E a outra questão, que é a depressão. A depressão, então, gente, é uma alteração de humor, né? A pessoa perde o interesse. Fisiologicamente, ela vai perder o interesse em viver, né? Ela vai ter vontade de trabalhar, ela vai se sentir mal. E é uma das principais causas de incapacidade no mundo, e o Brasil lidera o número de casos. Então, os afastamentos do trabalho, número 1 é depressão, né? Os transtornos mentais estão aí atrapalhando bastante as pessoas na sua vida produtiva, né? E hoje a gente precisa, a sociedade cobra essa produtividade muito alta das pessoas. A gente precisa estar sempre fazendo as coisas, né? Dando resultados. Isso leva também os profissionais a adoecerem. Hoje a gente tem uma síndrome chamada de burnout. Ouviu falar? Burnout? Quem trabalha assim nesse ritmo, ele pode desenvolver burnout, com certeza. Professores, então, burnout é muito comum, tá? Os fatores que a gente tem para também que desencadeiam depressão, desigualdades sociais, o estresse crônico, os transtornos psiquiátricos, eventos traumáticos, né? Pessoas que passaram por situações de eventos traumáticos, seja uma violência, um sequestro, um roubo, violência doméstica, violência sexual, tudo isso pode. Então, assim, gente, a gente pode desenvolver transtorno de ansiedade, a gente pode desenvolver depressão, qualquer um de nós
nós pode desenvolver isso. O nosso corpo tem todos os mecanismos para desenvolver isso. E a depressão é um desequilíbrio dos neurotransmissores, né? A gente tem lá os que dão prazer, os que dão alegria, né? Tudo isso, se a gente tiver a falta desses neurotransmissores, o nosso corpo vai para fabricar em quantidade pequena, a gente vai adoecer desse jeito. Então, doença não dá em árvore, né? Não dá em poste, dá na gente mesmo. Então a gente precisa estar preparado para isso, para reconhecer, né? E por isso que hoje a OMS fala muito importante prevenir, diagnosticar, ter acesso a tratamentos precoces. Quanto mais cedo a gente consegue melhorar a questão da pessoa, porque a depressão, ela é um pulo para quê? Para as ideações suicidas, né? Porque a pessoa vai perdendo tanto a vontade, né? O prazer de viver, que qual vai ser a solução para ela? Se não pensar em morrer, né? Então, para descambar para um suicídio é um passo. Por isso que a gente tem que enfrentar a depressão de frente, né? Como um problema bem grave, para a gente não ir nos problemas mais sérios. Então, hoje a gente tem que enfrentar o problema da depressão, ele precisa ser enfrentado a nível psiquiátrico. Então, a doença não é de maluco, tá? Vamos parar de falar isso, fulano tá maluco. Não, psiquiatra é um médico que estudou pra caramba, ele vai saber mexer na sua medicação. Uma vez eu escutei isso. A diferença do psicólogo e psiquiatra. Então, imagina que a sua mente é uma estante cheia de livros. Então imagina que essa estante, de algum momento, ela caiu, derrubou esses livros todos no chão. O psiquiatra, o que ele vai fazer? Ele vai pegar, botar o livro na estante. Do jeito que está ali. Pum, botou na estante. E o psicólogo, ele vai fazer o quê? Vai organizar esses livros. Botar por tema, né? Não, esse aqui é junto com esse. E é isso, é um trabalho conjunto do psiquiatra que começa a mexer na medicação, porque ele precisa equilibrar seus neurotransmissores. Você vai precisar tomar a medicação para repor isso, né? Como é que vai fazer? O psicológico vai atuar nessa tua mente desequilibrada, porque o transtorno está nesse psiquismo nosso, que causa todos esses pensamentos, né? Esses desequilíbrios. E hoje, gente, a gente fala muito na questão da religiosidade. Até os médicos trabalham muito isso, chamado de coping, em inglês quer dizer enfrentamento. A religiosidade, que vem de religião, e religião é religare, é ligar-se a Deus, é a nossa conexão com o divino. É um outro braço para a gente enfrentar a depressão. Mas quando a gente fala em religiosidade, a gente tem que pensar que ela precisa ser positiva, ela precisa ser libertadora. E ela é libertadora quando ela vai impactar o depressivo de forma a proporcionar bem-estar, resiliência, né? Que é essa nossa capacidade psicológica e emocional de lidar com as crises. Porque todos nós hoje podemos enfrentar uma crise momentânea, mas quando a gente perde esse mecanismo de conseguir se reequilibrar, é a estante que derrubou o livro e não volta para o lugar. Então a gente precisa ter essa questão da resiliência. E a religiosidade libertadora faz isso. Agora, quando a religião é limitadora, ela vai ser negativa, porque ela vai colocar em você um peso. E o peso que ela coloca é da culpa. Você é culpado, você que não se esforça, você é preguiçoso, você não quer sair do quarto, né? Então ela bota em cima da pessoa e não é isso que vai fazer a pessoa sair de uma depressão, né? Então a gente tem a religiosidade, né? Em qualquer religião, ela pode nos auxiliar a ser libertadora. Então ela precisa se apoiar dentro desse movimento da religiosidade, na oração, estimulando a oração, meditação, gente. Hoje em dia, dentro até do espiritismo mesmo, na hora que eu estava vindo para cá, eu procurei um livro. Tem um livro do César Said, que eu ouvi falar do César Said. Ele é um palestrante espírita, ele fez um livro sobre meditação. Ele foi procurando dentro da doutrina espírita, Joana fala muito de meditação, né? Todos os
os espíritos que falavam de meditação, então ele compilou nesse livro, César Said, é um livro recente. Fala da meditação, porque as pessoas têm muito preconceito com a meditação. Que a meditação é uma forma que nos ajuda a enfrentamento do estresse. Quem hoje não vive estressado? Quem pode dizer que não vive estressado? E como que você enfrenta o estresse? Então a meditação, ela organiza a nossa mente nesse sentido. Aí tem gente que fala, a meditação é não pensar em nada. Não é isso, né? Os orientais já trabalham a meditação há muito tempo. Ela ajuda a gente, porque a nossa mente, o nosso cérebro, ela produz 3 tipos de ondas cerebrais, né? Alfa, beta e teta. O beta, as ondas beta, são é o que a gente produz no dia a dia, né? Na vida de relação. As ondas alfa, quando você fala, né? Fulano tem alfa. Por quê? Você sai desse nível aqui de onda do dia a dia, da vida de ação e reação, e você já transcende um pouco. E aí você começa a se conectar com o seu corpo, né? Com as suas emoções. E o teta já é o nirvana. É quando você atinge o seu subconsciente. Então tem hoje técnicas, por exemplo, Theta Healing, já ouviu falar? Theta Healing, são técnicas que vão tentar te colocar, acionar seu cérebro, ativar essas ondas Theta aqui. Porque dentro da gente a gente tem mecanismos. Jesus não falou, vós sois deuses. A gente tem mecanismos internos de nos curar, de acessar esses conteúdos que a gente tem, mas a gente precisa saber enfrentar isso. A meditação ajuda nisso. O acolhimento que eu falei, a casa precisa ser acolhedora, precisa dar suporte emocional, visão positiva das coisas e praticar o perdão, a gratidão. Aqui nesse livro da Sueli Caldas Schubert, ela fala que com relação por exemplo, atendimento, as pessoas que vão receber na casa espírita, as pessoas com, por exemplo, com esses tipos de transtorno, ela fala assim, não digais, pois, quando virdes atingido um dos vossos irmãos, é justiça de Deus, importa que siga seu curso. Dizei antes, vejamos que meios o Pai misericordioso me pôs ao alcance para suavizar o sofrimento do meu irmão. Vejamos se as minhas consolações morais, o meu amparo material ou os meus conselhos poderão ajudá-la a vencer essa prova com mais energia, paciência e resignação. Vejamos mesmo se Deus não me pôs nas mãos os meios de fazer que cesse esse sofrimento. Então não é dizer para a pessoa, isso aí é expiação, é prova, né? Vamos ser mais acolhedores com esses irmãos? Isso é uma mensagem do Espírito Bernardino que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Então as causas dos transtornos mentais, gente, se você for perguntar ao médico, ele vai falar isso aí, ó. Tem fatores genéticos, tem neurobiológicos, tem fatores ambientais, que hoje atua, mas a doutrina espírita nos fala que, além dessa origem fisiológica, a gente tem um fator espiritual que é importante. Esse fator espiritual são essas questões intrínsecas nossas, esses nossos desequilíbrios, que são nossos, tá? Do ser espiritual que somos. Porém, a gente pode ter, diante dessa situação que leva a uma depressão, eu posso ter um componente externo a isso, se conjugando a esses fatores aqui. É aí que entra a obsessão. Ela não é a causa principal da depressão, mas ela vai acontecer junto. Porque se você está deprimido, se você está num quarto trancado, com pensamentos suicidas, não, quero morrer, quero me matar, quem que você vai atrair do seu lado? Companhias espirituais indesejáveis. E eles vão ficar com essa pessoa que já está adoecida fisicamente. E aí esses fluidos deletérios desses espíritos sofredores ficam ali com aquela pessoa. Então, quando o nascedouro do transtorno é espiritual, sabemos que os fluidos deletérios da entidade vão desgastando o organismo de forma que, com o tempo, a doença passa a ser tanto espiritual quanto orgânica. E aqui, vou passar um pouquinho por causa do tempo, obsessão, a gente sabe o que é, o domínio desses espíritos, né? O espírito bom nunca faz obsessão em ninguém,
espiritual, ele pode causar desde uma simples influência moral. Então a gente fala assim, não é um espírito obsessor que vai desencadear uma crise de pânico na pessoa, mas ele vai ali no entorno daquela pessoa, ele vai colocar circunstâncias que vão acionar os gatilhos das pessoas. E aí sim, a gente não pode desconsiderar que grande parte das ansiedades e depressões são estimuladas por mentes desencarnadas que, sintonizadas com as nossas, causam perturbações no cotidiano. Ali a cena do livro Entre a Terra e o Céu, né, da Odília, que ficava obsidiando a atual esposa do marido dela, né? E a mulher ficou muito doente. Então a renovação moral, a gente pode, só com a renovação moral a gente pode vencer a obsessão. A casa espírita sozinha não vai fazer isso sem esse componente. Então, para passar terapêutico para os transtornos, mudar hábitos. E aí vem melhorar a alimentação, melhorar sono, a gente dorme mal, a gente dorme pouco, praticar atividade física, né? Vocês estão cansados de saber disso, evitar vícios, aprender a manejar o estresse. Como eu falei, tenta a meditação, gente, faz a meditação guiada, tem aí no YouTube, 5 minutos todo dia antes de sair do trabalho, quando voltar, antes de deitar, bota aquilo ali, escuta, vai fazendo aquilo, ó, para tua mente se acalmar. Busca sentido para a sua vida, gente. A vida tem sentido para todo mundo. Mas eu já estou velha, eu não tenho nada. Tem sentido para a vida. A gente lembra do Viktor Frankl, né? Que ele escreveu lá o livro, esqueci o nome, acho que era o Sentido da Vida. Mas ele viu que as pessoas que sobreviveram ao holocausto lá nos campos de concentração eram pessoas que tinham algum sentido, porque tinham alguma coisa, um propósito para fazer depois daquele campo de concentração. E essas pessoas tinham um componente a mais que faziam elas sobreviver, não adoecer, não morrer. Não, desacelerar, rever o objetivo. Será que eu preciso trabalhar tanto? Será? Não precisamos ter tudo para sermos felizes. A gente coloca se coloca tanta coisa para ser feliz. Será que a gente não precisa de pouco? Menos é mais? Conexão com a religiosidade, fazer o atendimento psiquiátrico, o atendimento psicológico, isso é importantíssimo. E o que a casa espírita pode oferecer para a gente? O tratamento espiritual, né? Que é parte importante, que envolve a frequência. Você pode falar assim, mas a pessoa não consegue nem sair de casa, como vai trazer essa pessoa para cá? Então, essa família também precisa de um suporte, né? Precisa ajudar. No início talvez não consiga, mas tenta trazer a pessoa para cá, para a frequência é importante. E a Sueli fala, a casa espírita ela vai atuar em 3 áreas, né, na ajuda nos transtornos mentais. Passe, a fluidoterapia, porque o passe ele vai tirar aqueles fluidos deletérios, vai dispersar aquilo tudo, vai equilibrar a pessoa, né, para dar aquele ânimo, vai colocar a pessoa equilibrada. O tratamento desobsessivo precisa ser feito junto, e transformação moral. Só os 2 ali, a casa espírita não faz milagre, não vai fazer, não vai curar. A transformação moral, então por isso que as palestras, e aí eles falam, né, você tem que, a pessoa melhorou, tenta se engajar nos trabalhos da casa, nos trabalhos da religião que você abraça, faz o grupo de prece, entra no grupo de radiação, faz a irradiação, o estudo, né, é importante porque você vai começando a abrir sua mente, expandindo, você começa a entender um pouco melhor as coisas e trabalho voluntário, porque é ajudando o outro que você se ajuda, que você vê que o outro tem um problema maior que o seu, né? E aí você vai ganhando esse ânimo para viver. E aí eu queria só terminar, dá tempo, eu vou botar uma música. Agora você passa por... Não, porque já está na hora, eu queria só botar a música. Tem uma música, essa tem que estar ligada aqui. Essa cantora, não sei se vocês conhecem, Maria Marçal. Boa, né? Então ela tem essa música Deixa, que ela fala do confiar. Confia, entrega para Deus. Olha essa música, gente. Deixa eu trabalhar do meu jeito. Deixa acontecer no meu tempo. O amanhã
Ansioso porque Então é isso, deixa ele trabalhar. Quem trabalhar Deus, trabalhar. Obrigada, gente. Boa noite. Caramba, né? Bom, irmãos, muita coisa, a gente tem que ouvir a palestra de novo. Com um papelzinho na mão para anotar, né? Então fica aí a mensagem da noite para os nossos internautas, não deixa de compartilhar, né? E dar o like para que essa palestra possa, né, ser ouvida e vista